Quem de vocês aqui gosta de ser presenteado? Eu gosto de ser presenteado. E a gente foi presenteado aqui por um livro, né? Que é a Escolha Diária, por Ana Coelho, pastor Ana Coelho. E é um devocional diário, principalmente para empreendedores, para você fazer na sua empresa, se você empreende. É um livro bem interessante para você fazer o seu devocional diário. E a doutora Natália, que trabalhava com a gente, que hoje não está mais trabalhando com a gente, nos presenteou com esse livro do devocional diário, desse devocional da pastora Ana Coelho. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto, um devocional daqui desse livro para vocês, para que Deus venha abençoar a vida de vocês através dessa palavra que Deus colocou no coração da pastora Ana Coelho, e eu quero compartilhar com vocês. Cortei o cabelo, né? Dei uma baixada na barba, fiquei um pouco mais jovem. Coloca no comentário aí se você acha que eu rejuvenesci ou não. Já aproveita, já se inscreva, compartilhe com seus amigos aí, com os seus irmãos, nossos irmãos, nos grupos de oração, para que o nosso Café com Cristo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas através do nosso Café com Cristo. Denis, mas por que você está com um livro de devocional hoje? Porque eu quero falar da importância do devocional. Um tempo de qualidade que a gente tira para Deus todos os dias. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para trabalhar, para correr, para ir para academia, para almoçar, para tudo. E a gente também precisa tirar um tempo para Deus, um devocional direcionado a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículos 7 e 8. O título do devocional aqui é Tudo que eu faço para Deus. Vamos direto à leitura. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que bem praticar, seja escravo, seja livre. Então, pelo que a gente bem praticar, a gente será recompensado, seja escravo ou seja livre. Na época existia escravos, hoje, graças a Deus, estamos livres, não tem mais escravidão. E nem a escravidão de alma, porque nós somos libertados por Cristo Jesus. Agora, abra sua Bíblia também em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Como eu disse, né? Muito bom ser presenteado. Principalmente quando você é presenteado com um livro que traz os ensinamentos de Deus para a nossa vida, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa crescer na fé. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então aqui Deus está falando de tudo que a gente fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente quando entrega algo para a gente realizar, que a pessoa confia em nós, principalmente no trabalho, quando a gente não realiza aquilo, a gente está se tornando ladrão. A gente está roubando do nosso patrão. Então, a tarefa que foi dada, aquilo que é para você exercer, se você se propôs a fazer, façam como se você estivesse fazendo para Deus. Aqui é a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, 23, que diz isso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, quando você faz para Deus, você vai entregar o seu melhor. Verdade ou mentira? Quando a gente faz para Deus, a gente quer entregar o melhor para Deus. Então, para as pessoas, nós também temos que entregar o melhor. Correto? Vamos para a leitura do nosso devocional, então. Comece o dia pensando assim: tudo que eu faço em primeiro lugar para Deus. Olha só que frase interessante essa que a pastora Ana escreveu. Comece o dia pensando assim. Então a gente tem que começar o dia pensando positivo. Tudo que eu faço em primeiro lugar para Deus. Então, se você começa o seu dia, primeiramente, conectado com Deus, e tudo que você vai fazer, tudo que a gente vai fazer, a gente primeiro faz para Deus. Então, as nossas premissas, tudo que a gente faz primeiro, entrega para Deus. Eu e a Jaqueline tem
o costume de levantar de manhã e já fazer o nosso devocional de casal. Nós temos o nosso devocional de casal, que depois a gente estende aqui no trabalho também, né? Um outro devocional aqui no trabalho. Então, tudo que a gente faz, se a gente acordou de manhã, levanta de manhã e faça primeiro para Deus. E eu garanto para você que você terá um dia abençoado, um dia mais leve, um dia mais tranquilo. Continuamos o texto. A sua forma de tratar seus colegas de trabalho ou de atender seus clientes, com certeza vai ser diferente. Quando a gente fala aqui, no contexto que o devocional aqui ele é direcionado a empresas, empreendedores, ambiente de trabalho. Mas quando a gente coloca em prática para a nossa vida isso aqui, a nossa forma de tratar os nossos colegas, as pessoas também da nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, a sua esposa, o seu marido, quando a gente se propõe a tratar eles de uma forma diferente, tratando bem e atendendo bem essas pessoas, com certeza vai ser diferente. E isso aqui a gente pode aplicar tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual e também na nossa vida de trabalho, a nossa vida de empreender, a nossa vida no trabalho, a gente pode praticar isso. Eu gosto mais desse livro aqui da pastora Ana Coelho. Continuando. Se no nosso ambiente de trabalho partirmos desse pensamento de que tudo que eu faço em primeiro lugar para Deus, tenho certeza de que levaremos a vida com mais tranquilidade. Vocês concordam comigo? Se no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente da igreja, nosso ambiente em qualquer lugar que a gente esteja, a gente fizer isso, primeiramente, para Deus, você acha que você não vai ter uma vida mais de tranquilidade, uma vida mais tranquila? Eu tenho certeza que a gente vai ter uma vida tranquila se a gente fizer isso. Continuando. Quando aquela situação ou aquela pessoa te chatear, você deve pensar, mas eu fiz para Deus? Entenda, presta bem atenção, olha que frase interessante. Quando aquela situação ou aquela pessoa te chatear, você deve pensar, mas eu fiz isso para Deus. Quando aquela situação ou aquela pessoa te chatear, você deve pensar, mas eu fiz isso para Deus. Você retém por alguns momentos a sua emoção, você para, conta até 10 e fala assim, será o que Jesus faria nesse momento? Será que Jesus responderia com uma palavra ríspida ou com a palavra branda? Se você responder com a palavra branda, tranquila, ou até mesmo ficar em silêncio e não falar nada, eu garanto que você sairá bem melhor. Porque a palavra ríspida, ela vai gerar ira na outra pessoa. Então, presta bem atenção à importância de um devocional na nossa vida. A gente entregar as nossas primícias, os primeiros dias da nossa vida, da nossa hora ali, do nosso dia, as primeiras horas do dia, entregando para Deus e conectando a Deus. E você, tudo que você fizer para o outro, você pensar que você está fazendo para Deus. Se você farei isso para Deus. Quando você não for reconhecido ou reconhecida da forma como gostaria, você deve pensar, basta que eu seja reconhecido por Deus. Tem gente que tem uma necessidade de aceitação. Tem gente que tem uma necessidade de sentir-se bem com o que as outras pessoas falam e que as outras pessoas pensam dela. Mas nesse momento aqui, a palavra diz o seguinte aqui, ó. O texto diz o seguinte. Olha só. Você deve pensar, mas eu fiz para Deus, não foi para ela. E quando você faz para Deus, você automaticamente vai estar abençoando essa pessoa. Repetindo. Quando você não for reconhecido da forma que gostaria, você deve pensar, basta que eu seja reconhecido por Deus. Se a gente está sendo reconhecido por Deus, isso é suficiente. Não precisa a gente ficar de mimimi, chororô, papapá, porque nós estamos sendo reconhecidos por Deus. Então faça para Deus. Ontem eu fiz
o nosso Café com Cristo, que eu falei que aqui em Natal a gente tem um pastor conhecido da gente, que é o pastor Gerson, e a pastora, a esposa dele, a irmã Ana, ela, quando ele começa a sair do prumo, ela fala: Gessinho, Jesus faria isso? Aí o texto aqui nos mostra: Jesus faria isso? Não. Nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo para Jesus. Continuando. A Bíblia fala em Mateus 6,33 que devemos buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e o resto nos será acrescentado. Quando nós buscamos primeiramente as coisas de Deus, primeiramente a gente coloca no nosso trabalho Deus, a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas vão começar a fluir. O ambiente de trabalho vai ser um ambiente de paz. Eu posso dizer para você, aqui no nosso escritório, é um ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonia e de prosperidade. Deus está nos abençoando e abençoando também as pessoas que estão aqui. Então a gente tem que colocar em prática Deus em nossa vida, em todo lugar, em todo tempo. Então hoje eu te convido a começar o seu dia com essa perspectiva. Tudo que eu faço, em primeiro lugar, eu faço a Deus. Então hoje eu te convido para você pensar nessa perspectiva de tudo que você faz, que tudo que você conecta, tudo que você quer, que você primeiro coloque Deus na frente. Em primeiro lugar, faça para Deus. E essa frase aqui que ela colocou aqui, ó, essa frase é a chefe de todas. E Deus merece o nosso melhor. Vocês concordam que a gente tem que dar o melhor para Deus porque Ele merece o melhor que a gente pode dar para Ele? Vocês concordam comigo que Deus merece o melhor? Deus, a gente não tem que dar migalhas para Deus, dar só os restos para Deus, a gente não deve fazer isso, a gente tem que dar o melhor para Deus. Mais um texto aqui, que a partir de hoje você seja o melhor que você pode ser, dê o seu melhor, faça a diferença. Então a gente precisa fazer a diferença, a gente tem que fazer o melhor. Por mais que a gente está sendo atacado, por mais que as pessoas não estão nos reconhecendo, a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente tem que vir aqui fazer o nosso melhor. Eu venho aqui fazer o Café com Cristo, eu quero dar o meu melhor. E a gente vai melhorando a cada dia a gente vai aprendendo. Um dia eu coloco um vídeo diferente, um dia eu coloco um texto diferente, um dia eu venho aqui e faço diferente. Porque eu estou fazendo primeiramente para Deus. Não é para o meu engrandecimento, nada disso. É para Deus, para que através do que Deus está fazendo em minha vida, outras pessoas sejam abençoadas. Por isso eu venho aqui e faço o nosso Café com Cristo todos os dias para que eu e você, nós possamos ser abençoados. Então, tudo o que nós formos fazer, que façamos o melhor para Deus. Terminando, só tem aqui um texto da Erica Jong, que a pastora Ana Coelho destacou, que diz o seguinte, cara, meus irmãos, essa frase aqui é para você anotar. Esse texto é para você anotar. Anota esse texto e coloque em prática na sua vida para que você nunca esqueça. A Erica Jong diz o seguinte: você toma sua vida em suas próprias mãos. E o que acontece? Olha, ela está dizendo assim, quando você pega a sua vida e coloca em suas próprias mãos, você se torna o protagonista da sua vida. Você deixa de depender das pessoas e passa a ser só dependente de Deus, para que você, através de Deus, você não precise depender mais de ninguém. Sabe o que acontece? Uma coisa terrível. Uma coisa terrível. Ninguém para colocar a culpa. Quando a gente passa a ser protagonista da própria história, quando a gente entende que a gente não é vítima, que a gente não precisa ficar de chororô pros cantos, uma coisa terrível acontece. A gente não coloca a culpa em ninguém. Livro Escolha Diária, por Ana Coelho. Devocional. Gostaram do devocional? O devocional é importante, porque o devocional a gente tira
a nossa primeira hora, a premissa, aquilo que vem para Deus primeiro, para entregar para Deus. E toda vez que você faz o devocional, o seu dia é melhor e você vai aprendendo. Nós estamos aprendendo. Quando comecei a fazer o devocional, assim que eu casei com a Jaqueline, que a gente começou a fazer o devocional, o nosso livro de devocional a gente vai ter que comprar outro livro, porque o nosso livro já está todo rasgadinho, capa arrancou, página a gente fica colocando os lugares porque a gente usa todos os dias. E quando a gente começou a fazer o devocional, a gente viu Deus agindo grandemente em nossas vidas, porque a gente entendeu. Em primeiro lugar, Deus. Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas. O dia que nós tivermos essa consciência que nós precisamos tirar o nosso tempo de qualidade para Deus, Deus vai fazer o nosso tempo expandir. Nós vamos ter tempo de fazer todas as coisas, porque o primeiro tempo é dele. Deus abençoe sua vida, curta, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações aí, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo aqui nos grupos de oração, nos grupos de família, para o seu amigo que está precisando de uma palavra de Deus, o seu amigo que não faz devocional, que precisa de fazer um devocional. Faça o devocional e também compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam o poder que tem a primeira hora, a premissa para Deus. Faça o seu melhor para Deus. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo Café com Cristo, com seu irmão, seu amigo de sempre aqui, Denis Gonçalves.